aí, pessoal, belezinha? Seja muito bem-vindo a esse canal. Meu nome é Jana e no vídeo de hoje eu vou trazer o tutorial para a gente confeccionar essa fofurinha aqui desse gatinho, nos mínimos detalhes, com esse coraçãozinho. Isso aqui é um chaveiro muito fofo, mas você pode adaptar para outras coisas que você quiser. E vou dizer para você, eu peguei inspiração, gente, no chat GPT. Eu estava num dia que eu quero fazer alguma coisa, mas não sei direito o que. Então eu coloquei um prompt lá pedindo para me dar ideia de confecção em amigurumi, de um tamanho pequeno que pudesse servir de chaveiro, que tivesse um pet como tema principal. E daí ele me trouxe algumas sugestões, na verdade, de imagens, e eu peguei e adaptei. Nem tudo está exatamente igual como a imagem, obviamente isso não é possível, a gente sabe disso, mas é mais por uma questão de inspiração mesmo, sabe? Utilizar a ferramenta da inteligência artificial ao nosso favor, a favor da nossa criatividade. Então tá aí, gente. Eu vou trazer o passo a passo para vocês e vamos passar para a parte dos materiais que a gente vai precisar para confeccionar essa fofurinha aqui. Bora lá! Para a confecção desse bichinho aqui, hoje nesse tutorial, eu vou usar um padrão do gatinho siamês, tá? Para isso, eu vou usar esse tomzinho de marrom aqui, do fio amigurumi. Eu não sei qual é a numeração dele, gente, porque eu já abri a embalagem e eu tenho um péssimo defeito de jogar fora. E esqueci de anotar, mas é um tomzinho de marrom, mas você é aquilo. Essa aqui é um tutorial de inspiração, você vai utilizar o fio que você quiser. Se você não quiser trocar de cor, você não precisa. Então, fique à vontade em relação a isso, tá? Mas, para o de hoje, eu vou usar esse tomzinho marrom aqui na parte de cima da cabeça. Vou utilizar aqui esse fio porcelana na parte do roxinho dele. Para fazer o contorno do bigodinho, do nariz e das unhas das patinhas dele, eu vou usar esse fio aqui que eu tenho, que ele tem uma espessura um pouco mais fininha, se eu não me engano aqui, esse aqui é um Camila, tá? No tom preto. Vou até reduzir um pouco mais a espessura dele para ficar bem fininho e o acabamento ficar bem sutil. Para fazer o preenchimento do narizinho, eu vou utilizar esse outro fio Camila que eu tenho aqui, só que ele vai vir num tom de marrom um pouquinho mais claro do que o tom da cabecinha do gatinho. Para o coração, eu vou utilizar o fio amigurumi no carmim. Vamos precisar também de um marcador de pontos, uma agulha de tapeceiro, alguns alfinetes para ajudar a gente a marcar os olhinhos na hora de fazer a aplicação, agulha de crochê 2,5 milímetros, ou a que você quiser e se adaptar melhor, inclusive a que se adaptar ao fio que você for utilizar, tesoura para remate, os olhinhos com trava de segurança. Vou utilizar esse aqui, ó, com um detalhezinho em castanho, mas use aí o que você quiser, porque esse aqui tá vendo, eu já usei um pretinho aqui. Se você não tiver olhos com trava de segurança, você pode bordar os seus olhinhos, tudo aquilo que a gente já sabe, né? Pode usar também a meia pérola como substituição a isso. Enfim, gente, façam com o que você tiver, aproveitem o tutorial e vamos nessa que agora que a hora boa vai começar. Vamos começar a confeccionar o nosso gatinho com fio marrom. Para isso, eu vou colocar 8 pontos baixos no anel mágico. Na segunda volta, vamos fazer 8 aumentos, finalizando ela com 16 pontos baixos. Prontinho, agora vamos para a carreira de número 3 e nela vamos colocar um ponto baixo e um aumento, finalizando com 24 pontos baixos. Agora, gente, na quarta carreira, a gente vai fazer 24 pontos baixos seguidos, sem aumento e sem diminuição. Vou fazer aqui e quando eu terminar, eu volto aqui com vocês. Finalizada a carreira de número 4, agora vamos passar para a carreira de número 5. É a partir dessa carreira, gente, que a gente vai começar a fazer a troca de cor para fazer o desenho do rostinho do nosso gatinho, tá? Caso você não vá fazer troca de cor, é só você seguir a receita normal, com os aumentos, com as diminuições necessárias no momento certo, que vai dar tudo certo, tá? Se você for fazer as alterações de cor, é a partir de agora que a gente vai fazer, beleza? Então eu vou seguir aqui junto com você para a gente fazer bem certinho.
Vamos começar fazendo 2 pontos baixos e um aumento por 2 vezes. Agora, nós vamos fazer mais um aumento, só que nós não vamos fechar esse segundo ponto desse aumento, porque é agora que a gente vai colocar a cor do fio que você vai fazer a troca, tá? Nesse caso aqui é o fio porcelana que eu estou utilizando. Para isso, gente, tem duas maneiras assim que eu utilizo. Tem outras maneiras de fazer isso, tá? Mas tem duas maneiras que eu utilizo aqui para fazer a troca de cor. Uma delas é a que a gente mais vê por aí, né? A gente só adiciona o fio aqui nas duas correntinhas que ficam na agulha e segue tecendo. Aí a partir daqui eu já volto para a cor, a primeira cor da cabecinha do nosso bichinho e tá criado aqui o nosso pontinho aqui da troca de cor, tá? Então a partir de agora vamos fazer mais um ponto baixo, uma sequência de 2 pontos baixos e um aumento por 3 vezes. E agora vou fazer mais um aumento, deixando o segundo aumento só com as duas alcinhas na agulha, que é para fazer a segunda troca de cor. Aí eu já vou cortar aqui, antes de fazer essa segunda troca. Vou amarrar os fios, acho que eu cortei demais. Pequenininho, mas não tem problema. Pronto, amarrei aqui. Cortei demais, acabei tendo que fazer um malabarismo aqui para poder amarrar certinho. E agora eu vou mostrar a outra forma que eu utilizo para fazer a troca de cor, que é apenas, gente, deixa eu fazer aqui, pra cá, amarrando o fio da troca no fio que já está na base aqui, né, que já está sendo tecido aqui na sequência. Puxo ele para a base aqui do nosso ponto. Já posso cortar o fio marrom, no caso aqui, e continuo tecendo. Então, vou fazer um pontinho aqui na cor da troca. Agora, volto para o fio marrom, faço o nozinho aqui na linha, puxo para a base. Posso já cortar o fio marrom, vou melhor o fio clarinho, né? Que eu acabei de utilizar ele, e volto a tecer. Bom, vou voltar aqui. Agora, para finalizar essa carreira, eu vou colocar mais um ponto baixo aqui e 2 pontos baixos e um aumento para finalizar a nossa quinta carreirinha. E um aumento aqui no último. E essa carreira vai finalizar com 32 pontos baixos. A carreira de número 6, nós vamos fazer 9 pontos baixos, sem finalizar o nono pontinho aqui, para a gente poder já fazer a troca, porque agora nós vamos fazer uma sequência de 3 pontos baixos na cor de transição aqui, que é o nosso fio porcelana. Já vou cortar o marrom, vou amarrar aqui e vou seguir tecendo. Um detalhezinho, gente, importante, tá? Quando a gente está fazendo desenho, né, no amigurumi com troca de cor,
é importante a gente ter em mente que o primeiro ponto da sequência e o último ponto da sequência ele deve ser aplicado no meio do ponto aonde a gente vai colocar ele agora. O que eu quero dizer com isso? Ó, normalmente a gente segue colocando o ponto baixo aqui, ó, na cabecinha do ponto, tá vendo? A gente inclui aqui e a vida segue, não é isso? Só que para esse caso aqui de migração e fazer desenho com troca de cor, no primeiro e no último ponto a gente vai colocar no V desse ponto e não na cabeça dele, tá? Então aqui, ó, é o Vzinho dele, tá vendo? Então eu vou inserir a agulha aqui neste meio, tá? Se você tem um ponto apertado igual ao meu, você vai sofrer um pouco, igual eu sofro. Mas não tem jeito, tem que ser dessa forma para ele ficar bem retinho, tá? Então vamos lá, coloquei um, dois, e agora o terceiro, lembre-se, dentro do Vzinho do próximo ponto. Então, vamos introduzir a nossa agulha aqui e vou puxar ele. Deixa eu ajeitar para que ele veio torto. Assim, tá? Como ele é o último ponto aqui da troca, a gente vai fazer a troca novamente. Então, vamos pegar o nosso marrom. Já puxa ele para dentro do nosso ponto. Dá uma folguinha aqui para não ficar muito pequenininho. E vamos seguir agora fazendo 13 pontos baixos consecutivos. E 13, sem fechar, que nós já vamos trocar de cor. Agora eu vou seguir aqui dentro do Vzinho, lembre sempre do próximo ponto. Deixa eu ver se coloquei certo. Está. Um, dois e três no Vzinho. Três. Já vou cortar o fio marrom aqui de trás para poder juntar ele já cá na frente e continuar tecendo nosso trabalho agora. Finalizando essa carreira, nós vamos fazer 4 pontos baixos. Encerramos essa voltinha aqui com os mesmos 32 pontos baixos. Continuando, vamos agora para a carreira de número 7 e vamos fazer 8 pontos baixos, segurando aqui na nossa agulha para fazer a troca de cor. Vou fazer um pontinho aqui, dentro do nosso Vzinho, do próximo ponto. E já vou amarrar para não esquecer. Seguindo aqui, vamos fazer mais 4 pontos baixos. Vamos finalizar essa troquinha de cor aqui com 5 pontos baixos. Quase esqueço de colocar no ponto certo. E vamos fazer novamente a troca de cor. E após a troca de cor, nós vamos colocar 11 pontos baixos nessa sequência. Novamente a troca de cor e 5 pontos baixos com essa cor porcelana. Vamos ajustar nosso pontinho, colocar a agulha no local correto. E continuar nossa sequência.
E vamos fazer a troca de cor novamente e finalizar essa carreirinha com 3 pontos baixos na corzinha marrom. Fechamos aqui com os 3 pontinhos baixos na cor marrom na carreira de número 7. Agora nós vamos seguir para a carreira de número 8. E aí agora a gente vai começar a fazer alguns aumentos além da troca de cor, tá? Vamos finalizar ela com 40 pontos baixos. Vamos começar fazendo 2 pontos baixos e um aumento por 2 vezes. Agora faremos um ponto baixo, sem fechar, para realizar a troca de cor. E vamos fazer aqui uma sequência de 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. Vamos fazer agora um aumento. E vamos fazer também mais 2 pontos baixos. 1, 2. Vamos fazer aqui novamente a troca de cor. Vamos voltar para a cor marrom. E vamos colocar mais um ponto baixo e um aumento aqui. 1 e um aumento. Uma sequência de 2 pontos baixos e um aumento por 2 vezes. Colocaremos mais um pontinho aqui, sem fechar, para fazer novamente a troca de cor. Já posso cortar o fio marrom. E vamos entrar na sequência de 4 pontos baixos, um aumento e 2 pontos baixos. Vamos novamente trocar a cor para finalizar essa carreira aqui de número 8, onde faremos mais um ponto baixo e um aumento, finalizando com 40 pontos baixos no total. Vamos agora para a carreira de número 9, onde faremos 8 pontos baixos, e vamos fazer uma sequência de 10 pontos baixos na cor da troca. E vamos seguir com 10 pontos baixos nessa sequência aqui da cor marrom. Vou cortar já esse fio marrom aqui, que para ele não atrapalhar por agora. E seguiremos com os 10 pontos baixos na troca de cor. E vamos finalizar, gente, com 2 pontos baixos, completando a carreira de número 9. Prontinho, finalizei aqui a carreira de número 9 com os 2 últimos pontinhos baixos na cor marrom. Agora, da carreira número 10 em diante, a gente vai fazer a troca definitiva para a cor da mescla do nosso gatinho, tá? Para isso, eu vou finalizar aqui com um falso ponto baixo, porque eu quero um acabamento mais sutil da troca de cor aqui nesse caso, tá? Se você não quiser fazer, você pode apenas fazer a troca de cor normalmente, conforme você estava fazendo nas demais sequências aqui, tá? E tá tudo certo, gente.
feito aqui. Vou cortar um pouco desses fios que estão demais aqui para não me atrapalhar. E vou seguir agora com a troca definitiva para a cor de porcelana. Para isso, eu vou fazer aqui um nó corrediço no nosso fio e vou atravessar ele aqui, ó, nesse ponto mesmo fake que a gente fez aqui, para dar início à nossa próxima carreira, que vai ser feita de 40 pontos baixos ainda, tá? Então, aqui é só a entrada, tá? Esse ponto aqui não está contando ainda. E vou seguir fazendo a contagem até vou chegar aqui nesse ponto onde eu vou fazer o último ponto baixo da nossa carreira, completando as 40. Ó, tô no pontinho de número 39 e agora eu vou finalizar com o ponto de número 40 nesse mesmo lugar onde a gente começou a nossa carreirinha aqui com o pontinho corrediço, tá? Então agora sim, isso aqui é um ponto baixo. Pronto. Vou colocar o marcador aqui e vou seguir para a carreira de número 11, fazendo 4 pontos baixos e um aumento, finalizando ela com 48 pontos baixos. Finalizada a carreira de número 11, agora da carreira de número 12 até a de número 14, nós vamos seguir fazendo 48 pontos baixos um atrás do outro, tá? Então, vamos fazer 3 carreirinhas de subida com 48 pontos baixos em cada uma. E quando eu finalizar aqui, eu retorno com vocês. Prontinho, finalizei a 14ª volta do nosso trabalho. Agora vai ser a hora que eu vou aplicar os olhinhos do nosso gatinho, tá? Ó, eu vou aplicar na parte contrária, aonde a gente faz aquela troca de cor aqui definitiva, tá? Porque é a parte que fica mais bonitinha aqui eu vou colocar pra frente. Os olhinhos vão ficar entre a 11ª e a 12ª volta do nosso trabalho, tá? Então, vamos contar aqui a partir da base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Então, vai ficar aqui nesse meio, tá? Vou caminhar aqui com o meu alfinete um pouquinho pra cá. E aí, gente, eu não tenho você vai colocar tal distância. Eu acho que é melhor você ir pelo seu olhar, tá? A forma que está mais harmoniosa, até porque depende muito do fio que você vai usar para tecer o seu gatinho e tudo mais. Então, você vai observando aí. O que eu posso te dar como referência para auxiliar é esse piquinho aqui, ó, que fica no final do desenho da cabecinha do gatinho, aqui na ponta, tá? Então, eu conto daqui para cá 2 pontinhos e coloco o meu alfinete. Então, vou olhar aqui, ó. 1, 2, já tá aqui. O alfinete até que calhou que tá no lugar certo, tá? E do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Observando aqui o último pontinho do desenho. Então, vou contar 1, 2. E vou aplicar os olhinhos bem aqui. Mas daí, ó, você coloca o alfinete, observa, vê se faz sentido, se tá bom, se não tá, se tá afastando demais, se não tá. Nessa posição aqui tá ok pra mim, tá? Então, é a hora que eu vou colocar os olhinhos. Para isso, eu vou aumentar um pouquinho o furinho aqui, ó, da onde está o alfinete, só para auxiliar mesmo na hora de fazer a aplicação. Do outro lado, a mesma coisa. É um olhinho pequenininho, então não vai dar trabalho. Dá mais uma olhadinha, vê se tá ok para você, se a distância tá ok, antes de colocar a trava definitivamente, tá? Para mim tá bom. Agora, vou aplicar a travinha aqui. Se você quiser queimar a pontinha do parafusinho aqui para poder achatar ele e aí dar uma segurança a mais, você pode fazer, tá? Eu não vou fazer agora porque eu tô sem o meu isqueiro aqui, mas geralmente eu faço isso nos meus olhinhos com trava de segurança, beleza? Ok, olhinhos colocados, agora vamos seguir aqui com as nossas carreirinhas. Então, a gente estava na carreira de número 14, agora a gente vai para a carreira de número 15 e vamos começar a fazer diminuições.
Vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, finalizando a 15ª carreira com 40 pontos baixos, tá? Carreira de número 16, faremos 3 pontos baixos e uma diminuição, finalizando ela com 32 pontos baixos. Vou finalizar aqui e já eu volto. Carreira de número 17, e nela faremos 2 pontos baixos e uma diminuição, finalizando com 24 pontos baixos. Na sequência aqui da carreira de número 18, nós faremos 24 pontos baixos, tá? Sem aumento, sem diminuição. Finalizando essa carreira, eu já vou começar a colocar um pouquinho de enchimento para não dificultar a colocação quando os nossos pontos começarem a se fechar, beleza? Então, eu vou dar sequência aqui, vou finalizar essa carreira, vou colocar um pouquinho de enchimento e já volto com vocês. Agora que eu finalizei um pouquinho do enchimento aqui, eu vou seguir para a carreira de número 19, onde eu vou colocar um ponto baixo e uma diminuição, terminando com 16 pontos nessa volta. E a volta de número 20, eu vou fazer 8 diminuições. Quando eu terminar a volta de número 20, eu vou colocar mais um pouquinho de enchimento, que vai ser a parte aqui de cima, que vai ficar faltando, só para dar aquela complementada, e vou fechar com o anel mágico invertido. Ó, finalizada aqui, ó, a carreira de número 20 com 8 diminuições, nós temos 8 pontos baixos aqui. Agora eu vou colocar um pouquinho mais de enchimento, conforme eu falei com vocês. Por conta do espacinho aqui reduzido, eu vou utilizar um palitinho. Esse aqui é um palitinho de rachita, que eu uso para me auxiliar na colocação do enchimento. Você pode usar um lápis, uma caneta, o que você tiver aí. E aí você continua aplicando. E analisando aí até ver que já tá bem preenchidinho essa base aqui. Prontinho. Já tá na quantidade que ok aqui para mim, a quantidade de enchimento. E agora, vamos fazer o nosso anel mágico invertido para fechar a cabeça do nosso gatinho. Vou pegar a agulha de tapeceiro aqui, colocar a minha linha para a gente fazer o fechamento. Para isso, basta, gente, é muito simples, tá? Você vai colocar a agulha de fora para dentro, pegando só a alcinha de fora, uma a uma. E vai dar um puxãozinho aqui para fechar. Vamos passar o nosso fio para dentro do nosso amigurumi. E continuar passando. Agora eu vou dar um nozinho aqui. E esconder ele dentro do nosso amigurumi, saindo em qualquer lugar. Prontinho. Já posso cortar aqui. Bom, finalizamos a cabecinha do nosso gatinho. Agora nós vamos confeccionar as orelhinhas. Bora lá confeccionar as orelhinhas do gatinho. Vou colocar aqui 4 pontos baixos no anel mágico. Encerrar a primeira volta. E fazer, em seguida, a segunda carreira com 4 aumentos, tá? Vamos finalizar ela
com 8 pontos baixos. Finalizada a segunda voltinha, coloquei o marcador aqui para me auxiliar. Agora nós vamos para a terceira carreira, colocando um ponto baixo e um aumento, terminando com 12 pontinhos baixos. Quarta volta, faremos 2 pontos baixos e 2 aumentos, finalizando ela com 16 pontos baixos. Depois que a gente terminar a quarta volta, a gente vai fazer a volta de número 5 e número 6, também com 16 pontos baixos em cada uma. Eu vou fazer aqui, quando finalizar, eu volto aqui com vocês. Prontinho, finalizada as 6 carreirinhas da nossa orelhinha, ela já está pronta. Vou deixar um fiozinho um pouquinho longo para depois costurar. Já fiz também para adiantar a outra orelhinha. Façam aí e reservem, que depois a gente vai prendendo a cabecinha do nosso gatinho. Vamos agora fazer as patinhas do nosso gatinho. Vou começar colocando 6 pontos baixos no anel mágico. Na segunda carreira, nós vamos fazer 2 aumentos, finalizando ela com 12 pontos baixos. Na volta de número 3, nós vamos fazer 2 pontos baixos, um aumento por 2 vezes e mais 6 pontos baixos. Vamos finalizar ela com um total de 14 pontos baixos. Na quarta carreira, faremos um ponto baixo e uma diminuição por 3 vezes, e depois faremos mais 5 pontos baixos. Vamos finalizar ela com 11 pontos baixos. Prontinho. Agora eu vou virar o trabalho para o lado direito. Para então fazer a última carreira, que é a carreira de número 5. Nessa carreira, nós vamos colocar 3 diminuições e 5 pontos baixos. Vamos finalizar ela com 8 pontos baixos. Prontinho, finalizamos já a patinha do nosso gatinho. Vamos deixar um pouquinho de fio aqui para depois a gente fazer a costura. E reservar. Façam aí a sua segunda patinha e reserve, que depois a gente vai costurar no nosso gatinho. Vamos agora fazer o coraçãozinho do nosso chaveirinho. Vamos colocar 6 pontos baixos no anel mágico. A segunda carreira será de 6 aumentos e finalizaremos ela com 12 pontos baixos. Terceira volta, faremos um ponto baixo e um aumento, finalizando com 18 pontos baixos. Quarta volta, faremos somente 18 pontos baixos, então faremos apenas ponto sobre ponto. Finalizada a quarta volta de 18 pontos baixos, agora você vai cortar esse fio e fazer ou um ponto baixíssimo para poder encerrar, ou você pode fazer também um falso ponto baixo, que é o que eu vou fazer aqui, é o que eu prefiro, tá? Mas não faz diferença, você pode fazer um ponto baixíssimo aí só para encerrar a voltinha. E vai confeccionar outra peça igualzinha a essa. A segunda peça que você for confeccionar, não corte o fio, porque depois a gente vai fazer a emenda para poder começar a formar o nosso coraçãozinho, tá?
Eu vou fazer aqui e quando eu terminar, eu volto aqui com vocês. Pronto, gente. Acabei de tecer a segunda pecinha aqui do nosso coração. Agora, a gente vai fazer a união das partes, tá? Vou pegar as duas peças e vou virar, ó, lado direito com lado direito, assim. Vou unir os dois lados e vou fazer um ponto baixo na pecinha que eu deixei aqui reservada. Prontinho, feito. Agora eu vou abrir os dois, ó. Então eu vou continuar com o lado direito virado para a minha direção, beleza? E a partir daqui eu vou colocar ponto sobre ponto. Então aqui vão ficar 18 pontos ainda, aqui 18 pontos. E vamos finalizar a quinta carreira com um total de 36 pontos baixos. Pronto, gente, acabei de tecer aqui a carreira de número 5, com um total de 36 pontos baixos. Agora, eu vou continuar na carreira de número 6 e de número 7, também com 36 pontos baixos, tá? Vou tecer aqui, e daqui a pouquinho eu volto com vocês para a carreira de número 8. Prontinho, vamos agora para a carreira de número 8. Vamos fazer 7 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, finalizando aqui com 32 pontos baixos. Vamos agora para a carreira de número 9, onde vamos fazer 6 pontos baixos e uma diminuição, finalizando ela com 28 pontos baixos. Carreira de número 10, faremos 5 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, finalizando ela com 24 pontos baixos. Finalizada a carreira de número 10, vamos para a carreira de número 11, onde faremos 4 pontos baixos e uma diminuição, terminando ela com 20 pontos baixos. Vamos para a carreira de número 12, onde faremos 3 pontos baixos e uma diminuição, finalizando com 16 pontos baixos. A próxima carreira, que é a de número 13, nós faremos 2 pontos baixos e uma diminuição, finalizando ela com 12 pontos baixos, tá? Mas antes de eu começar a tecer essa carreira, eu vou colocar um pouquinho de enchimento. Prontinho. Feito isso, agora eu vou tecer a carreira de número 13 e já volto aqui. Agora, a gente vai fazer a carreira de número 14, com um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta. E em seguida, vamos fazer a carreira de número 15, com 8 pontos baixos por toda a volta. Pronto, gente, finalizei aqui a última carreira, a carreira de número 15, com 8 pontos baixos. Agora eu vou colocar um pouquinho mais de enchimento no nosso coraçãozinho aqui, para completar essa parte aqui de cima, antes de fechar. Perfeito. Agora, vamos fechar o coraçãozinho aqui com um anel mágico invertido. Damos um puxãozinho aqui. Veja que ele já forma o biquinho, ó, que a gente quer. Por isso que eu coloco uma carreira a mais no final da sequência, tá? Então, coloco mais uma carreira de 8 pontos baixos para poder fazer esse efeito aqui. E aí, agora é só a gente esconder esse fio aqui para arrematar. Vou aproveitar, gente, o mesmo fio aqui, ó, que eu deixei para poder fazer o anel mágico invertido, para a gente fechar o buraquinho que fica da junção das duas partes que formam o coração, tá? Mas, ó, prontinho, gente. Encerramos aqui. A gente vai dar um nozinho
E pronto, gente. Finalizado o coraçãozinho do nosso chaveirinho. Vamos agora fazer os bordadinhos para desenhar o bigodinho, o delineado do nariz e as unhas da patinha do nosso gatinho, tá? Vou utilizar essa linha aqui, que se eu não me engano é a linha Camila, ou você pode usar a linha Anne, ou melhor ainda, você pode usar a linha Cleia, se eu não me engano, ela é um pouco mais fina do que a linha Anne e a linha Camila, tá? Tanto que, para eu utilizar ela, eu fiz até mais uma divisão aqui, ó, nos cabos, para poder pegar para poder pegar uma espessura um pouquinho menor do que ela já tem, tá? Mas se você quiser utilizar a linha nessa espessura que ela já tem, também não tem problema, porque ela já por si só ela é mais fininha do que o fio amigurumi, então vai dar super certo, tá? Você pode utilizar também, se você não tiver dessa, você pode utilizar o próprio fio amigurumi que você tiver aí, se você tiver um fio preto, para fazer esse mesmo processo que eu fiz aqui de redução da espessura e fazer o bordadinho do seu gatinho, tá? Então, bora lá começar pelo bigodinho. Eu vou introduzir aqui a agulha em qualquer lugar da cabecinha do gato e vou sair com ela entre essas duas carreiras, a que fica logo abaixo da linha dos olhos e a seguinte, tá? Então, eu vou sair com a linha bem aqui, ó, bem próxima aos olhinhos mesmo. Deixa um pouquinho de linha aqui para fora para poder fazer o acabamento depois. Vou contar 5 pontinhos para poder fazer a distância e o tamanho. Você pode colocar o tamanho que você quiser, mas nesse caso aqui eu vou colocar 5 pontinhos de distância, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Aí introduzo a agulha, logo a seguir é o 5º pontinho. Volto com a minha agulha para cá, logo abaixo, aonde a gente saiu com a linha, na carreira seguinte. Tenta fazer com que ela saia bem abaixo mesmo, tá? Do fio da parte de cima. E vou voltar com ela para cá, para a mesma direção da onde a gente colocou, só que um pouquinho mais enviesado assim, para fazer esse desenho aqui, quase que formando um Vzinho, tá? Então, ó, seguindo aqui essa linha, eu vou colocar um pouco abaixo da onde eu introduzi. Então, basicamente na carreira de baixo, né? E já saio com ela lá do outro lado, que é para poder fazer o outro bigodinho. Na mesma direção. Prontinho. Ajeita, não aperta demais, tá? É só um bordadinho bem de leve. E vamos seguir a mesma lógica da anterior. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Coloco a agulha aqui, saio com ela aqui. E volto fazendo esse viezinho aqui, esse formatinho de V, entre aspas, né? Daqui eu já vou partir para fazer o delineado do nariz, tá? Então, ó, eu vou ter como referência essa linha aqui, que tá bem aqui no meio entre os olhos, tá? Vou sair um pontinho depois dos olhos, tá? Sair aqui. Vou dar mais um espaço aqui. Agora, eu vou colocar a agulha na mesma direção aqui dessa carreira, observando aqui um pontinho aqui de distância entre os olhinhos. E vou sair com a agulha bem aqui no meio, tá? Eu vou usar até esse pontinho aqui que tá no meio que são 3, né? Como referência, e vou sair com ele bem aqui, tá? Pronto. Entrar com a minha agulha aqui entre essa voltinha aqui, né? Da linha. E vou puxar, e ele vai formar um Vzinho aqui no rosto do nosso gatinho. Agora, eu vou colocar novamente a agulha dando uma distância de uma carreira aqui para baixo, 1 ou 2 carreiras. Tenta colocar o mais centralizado possível, acho que isso que é o mais importante, tá? E sai com a agulha lá onde você começou para poder fazer o nó de acabamento.
Pronto. Vamos agora fazer o preenchimento do nariz do gatinho. Eu tô utilizando esse tom de marrom aqui, que é um pouquinho mais claro do que o tom da cabeça do gatinho, tá? Já coloquei ele aqui na minha agulha. Não fiz a diminuição da espessura, porque ele é um pouco mais fino até do que esse outro fio preto que eu tenho aqui, então não vi necessidade de fazer isso, tá? Introduzo a agulha aqui em qualquer lugar e saio com ele bem aqui na pontinha aqui onde sai o delineado do gatinho. E começo a bordar, gente. E pronto, gente, ó. Já tá tudo bem preenchidinho, tá? Volto com a minha linha aqui, aonde eu comecei, para fazer o acabamento. Olha, gente, que fofura. Aí, ó, você ajeita aqui pro delineado ficar aparente. Prontinho, bordado feito. Pronto. O bordado da patinha, gente, é bem mais simples de fazer, tá? Não tem grandes informações aqui para passar para vocês. Eu só vou fazer aqui para demonstrar, tá? Então, eu vou aproveitar que a nossa patinha ainda não tá costurada, eu vou introduzir a agulha aqui de dentro para fora, que daí depois eu já faço o acabamento lá por dentro e escondo o fio dentro da patinha. Então, eu escolho aqui, ó, um ponto qualquer na lateral do nosso crochê, saio com o fio assim, deixo um pouquinho de fio ali para depois amarrar, volto com ele para cima, já vou para a lateral e vamos fazer a unha aqui do meio e saio aqui à esquerda, puxando a linha, lembrando de fazer isso com cuidado para não arrebentar, tá? Se você inventou essa de diminuir a espessura da linha, tá? Então, isso aqui é um trabalho a mais. Se você não quiser ter, você não precisa, porque, queira ou não queira, é um tempo a mais que a gente perde. Separa a linha, aí tem que tomar mais cuidado para bordar, porque senão arrebenta. Então, é opcional, gente. Beleza. Feito isso, ó, já dou uma puxadinha de leve para não perder esse fio, que ele não arrebente. E pronto, já posso cortar e esconder esse restinho de linha aqui para dentro da nossa patinha. Vamos colocar agora as orelhinhas do nosso gatinho. Já coloquei essa daqui para vocês verem. E vou colocar essa outra aqui, a da orelhinha direita, junto para mostrar para vocês como é que eu faço. Eu contei 4 pontinhos de distância entre esse Vzinho aqui, ó, que forma o cantinho do desenho do rostinho do nosso gatinho para trás, tá? Então, eu coloco, ó, 1, 2, 3, 4 e adiciono um alfinete aqui só para me guiar. Aí, eu vou colocar a orelha para que ela fique nesse formatinho aqui, ó, um pouquinho dobradinha assim. Então, eu só para me orientar, eu coloquei uns alfinetinhos aqui, ó, a uma certa distância um do outro, tá? Dando esse formato aqui, que é o que eu pretendo para a orelhinha. Então, não tem muito critério, eu adicionei um ponto aqui e adicionei um outro aqui, observando que, ó, 1, 2, 3, a 3 carreirinhas de distância do meio, tá? Então, 1, 2, 3, e adiciono ele aqui e forma esse Vzinho aqui para me guiar, beleza? Agora, a gente vai começar a fazer a costura. Vou virar o rostinho dele para frente, para facilitar. E bora começar a costurar.
Pronto, gente. A orelhinha tá aplicada, a cabecinha do nosso gatinho já está pronta. Agora vamos fazer a união do corpinho. Agora vamos fazer a união dela com o coraçãozinho e as patinhas. Bora lá agora aplicar as patinhas no nosso gatinho, tá? Nessa parte aqui, gente, eu considero que é uma questão muito visual, então eu não vou dar nenhuma sugestão de quantos pontos você tem que contar para poder aplicar a patinha, tá? Eu sugiro que você faça o mesmo que eu vou fazer aqui, para ver se visualmente para você ficar harmônico, tá? Então, o que que eu faço primeiro? Eu primeiro adiciono aqui, ó, com um alfinete, a patinha nas bordas do coração, para entender como que eu quero que ela se posicione. Feito isso, eu pego a cabeça do gatinho e coloco bem aqui, centralizando para poder entender como é que eu vou aplicar essa costura, tá? Então, como eu disse, né, é bem visual mesmo, é de gosto, você pode colocar a cabecinha um pouco virada mais para cima, mais para baixo. Então, faz aí da maneira que você considera que fica mais bonito, tá? E eu entendo que nessa posição já fica bem legalzinho. Então, como eu vou fazer? Eu vou fazer uma marcação aqui, ó, que vai me guiar na hora que eu for costurar a patinha na cabeça dele. Já posso até colocar com o alfinete aqui, ó. Coloca em dois, que é para não ficar dançando depois, né? Um alfinete só vai fazer a patinha se movimentar e você vai perder a sua marcação, tá? Faça com paciência. É necessário um pouquinho aqui nesse momento para dar certo e você não ter que ter retrabalho depois. Ó, aqui eu tô pegando só a pata e aplicando o alfinete aqui na cabeça, tá? Pronto. Dou mais uma olhada, vejo se é isso mesmo que eu quero. Tô achando que tá muito lateralizada, ó, tá vendo? Ó? Ficou muito pros lados, meio que aberta, né? Eu quero que fique um pouquinho pra frente, assim, ó, desse jeitinho aqui. Então, eu vou arrumar. Vou tirar esse alfinete que eu coloquei aqui, ó. Eu acho que é esse que eu tenho que tirar, é. E vou jogar a patinha um pouquinho mais pra frente. Mesma coisa eu vou fazer aqui desse lado. E volto aqui com o alfinete. Pronto, ó. Agora eu acho que tá bom. E agora eu acho que eu já posso fazer a costura já feita essa marcação, tá? Então, ó, tirem com todo cuidado para vocês não perderem seu alfinete. Ok, agora... Deixa eu ver se tá seguro aqui. Deixa eu arrumar isso aqui para não... Eu não quero mais que a patinha se mova, então por isso que eu tô tomando todo esse cuidado aqui. Aí sim, aí agora eu posso começar a costurar a patinha do gatinho, tá? Ó, gente, notem que eu tô costurando apenas a parte de trás e deixando essa parte aqui, ó, da frente livre, tá? Por quê? Para poder dar o movimento da dobra da patinha. Porque se eu costurar os dois juntos, ela vai ficar mais rígida aqui e vai dificultar na hora que eu for aplicar ela no coração, deixar essa sensação de movimento de patinha dobrada sobre ele, tá? Ó, a patinha já tá costurada. Eu vou dar um pontinho aqui pra dentro, só pra prender um pouquinho mais aqui, ó.
na cabeça dela. Pronto, gente, finalizamos aqui a costura dessa primeira patinha. Se vocês virem que sobrou um pouco de fio, uma quantidade aqui razoável que dê para você costurar, você deixa, porque é com ele mesmo que a gente vai fazer a costura do coraçãozinho, tá? Eu acabei esquecendo desse detalhe, quase já ia fazendo nó para poder finalizar ela e cortar, mas aí eu lembrei disso. E vou deixar aqui, esse nó aqui não vai atrapalhar em nada, dá pra fazer normalmente. Vou deixar esse fio aqui pra poder costurar. Agora eu vou costurar a outra patinha e já volto aqui com vocês. Vamos agora fazer a costura para juntar o nosso gatinho no coração. Vamos posicionar ele aqui, que vai ficar mais ou menos da maneira que a gente deixou quando a gente fez as primeiras marcações para fazer a costura. E vamos voltar com os alfinetes aqui novamente, que vai nos ajudar a deixar ele firme aqui enquanto a gente faz o trabalho de prender. Pronto, já prendi aqui. Vou até colocar mais 2 alfinetes aqui só por desencargo de consciência. E pronto. Vamos começar a prender agora o gatinho no coração. Vou deixar esse fiozinho aqui, porque eu vou ver se eu consigo depois juntar os dois aqui para poder fazer um nó mais seguro, tá? Visto que ele tá muito curtinho, não vou conseguir fazer um nó só com ele aqui agora. Mas também, se não der, a gente dá um jeitinho depois. Vamos arrumar aqui, ó, que os alfinetes acabaram saindo. Vamos ajeitar bem direitinho. Outro detalhe, ó, puxa bastante, ó, a sua costura, tá?
Prontinho, gente. Agora eu vou fazer só um pequeno acabamento aqui no roxinho, que é para ele fazer um formatinho aqui um pouquinho mais afundado, tá? Para dar uma expressãozinha mais bonitinha para o nosso bichinho. Mas se você quiser já deixar assim, praticamente ele já está pronto. Aí depois eu vou fazer uma alcinha aqui para a gente poder prender o anel do chaveirinho e teremos já o nosso gatinho pronto. Vamos lá agora fazer a expressãozinha do nosso bichinho? Vou introduzir aqui a agulha em qualquer lugar e sair também em qualquer lugar, porque nesse ponto aqui a gente tem a trava de segurança por trás dos olhinhos, então eu não consigo sair direto aonde eu quero. E aonde eu quero? Eu quero bem no centro do olhinho dela, tá? Então, deixa um pouquinho de linha aqui. Prontinho, já saí aqui. Agora eu vou atravessar para o outro lado do olhinho, usando o centro dele como referência, e vou introduzir também no cantinho, bem próximo do olhinho. E já vou sair aqui desse lado também em qualquer lugar, para depois eu colocar a agulha no lugar certo novamente. Aqui, ó, eu já posso passar essa linha aqui para debaixo do olhinho do gatinho, para esconder mesmo, tá? Porque eu só quero repuxar para ele poder fazer a expressão. Aqui, vou no mesmo processo que eu fiz antes, volto com a linha aqui no mesmo ponto e centralizo no olho do gatinho. Ajeito isso. Atravesso no meio do... Deixa eu ver se estou centralizada aqui, gente. Tem hora que eu fujo da câmera. Eu centralizo aqui bem no meio dos olhos e coloco a agulha novamente. A mesma coisa. Daí eu vou sair lá onde tá saindo o fio, só que antes eu tenho que dar uma saída em algum outro espaço, porque minha agulha não é longa o suficiente para isso, tá? Então, eu volto com a agulha no mesmo lugar de onde eu saí, para depois chegar no ponto onde eu preciso. Pronto. Passo a linha para debaixo dos olhinhos, ou do olhinho, e puxo. Aí, o quanto você vai puxar, fica a seu critério. Prontinho, gente. Agora, vamos finalizar apenas colocando a alcinha aqui, para poder prender o nosso chaveirinho. Bora agora fazer a alcinha para prender a nossa argolinha do chaveiro. Se você não tiver argolinha de chaveiro, você pode fazer uma alcinha um pouco mais comprida do que a que eu vou fazer aqui, tá? Se você for prender na argolinha, basta você cortar um pedaço de um fio, um tamanho razoável, que dê para você fazer a corrente e depois amarrar. Dobra ele no meio, dá um pouquinho de distância entre um lado e outro, não precisa ser exatamente no meio, tá? Vou mostrar aqui. Ó. Porque desse lado aqui que está mais comprido é que eu vou fazer a corrente, tá? Então eu preciso de um pouco mais de espaço para poder depois sobrar ainda a linha para poder fazer a amarração. Então, vou começar a tecer aqui as correntinhas. Como eu disse, são 8 correntes que eu vou fazer aqui para esse caso. Pronto. Aí depois que você fizer as suas correntinhas, é só você passar o fio por dentro da alcinha da correntinha, ou dessa alcinha aqui, se você estiver usando uma argolinha parecida com a minha. E faz um nozinho aqui na base. Agora a gente só vai prender no gatinho. Coloca a agulha aqui no centro da cabeça do amigurumi.
e passa para qualquer lado aí, não tem muita diferença. Ó, dá uma puxadinha assim, ó, para o nó entrar e praticamente já tá feito, tá? Agora a gente só vai fazer o nó de segurança aqui, para deixar ele bem presinho e não correr o risco de escapar. Prontinho, aplicamos a nossa alcinha. Prontinho, gente, finalizamos o nosso chaveirinho. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Se tiver qualquer dúvida ou sugestão, deixe aí nos comentários. Muito obrigado por terem chegado até aqui. Um grande abraço, até o próximo vídeo e tchau, tchau!